Quando a minha avó atirou o maço de cartas para o fogo crepitante da lareira, o meu coração parou de bater por um segundo inteiro. Nunca imaginei que aquele ato simples, 10 anos atrás, iria desencadear uma cadeia de eventos que quase me custou tudo o que eu tinha construído na vida, incluindo a mulher que amava em silêncio desde os 25 anos. Estávamos na casa antiga de Lisboa, na Rua das Flores, onde a família se reunia todos os natais. Eu, Ana Silva, tinha acabado de regressar de Coimbra depois de terminar o curso de Direito. A avó Teresa, com os seus 78 anos e o olhar afiado como sempre, encontrou a caixa escondida no meu quarto. Isto não é próprio de uma rapariga como tu, disse ela, sem levantar a voz, mas com uma frieza que me gelou o sangue. Sofia Mendes, a minha namorada há 3 anos, era professora de História numa escola secundária do Porto. As cartas eram o único registro físico do nosso amor, palavras escritas à mão porque o telefone podia ser espiado pela família conservadora. A avó queimou-as todas, uma a uma, enquanto eu assistia paralisada. Se alguém descobrir, a tua vida acaba aqui, avisou ela antes de sair da sala. Naquela noite, liguei a Sofia em lágrimas. Ela sabe, mas não vai contar a ninguém por enquanto. Sofia, sempre mais forte que eu, respondeu com a voz calma. Então vamos ser cuidadosas. Eu amo-te, Ana. Nada muda isso. Mas tudo mudou. A partir daquele dia, o nosso amor tornou-se um segredo ainda mais pesado. Encontrávamo-nos em cafés escondidos de Lisboa ou no apartamento pequeno que Sofia alugava no Porto, sempre com o medo de que um vizinho ou um familiar nos visse de mãos dadas. 2 anos depois, a primeira crise chegou como um raio. Eu tinha acabado de ser contratada como advogada num escritório respeitado em Lisboa, especializada em direito laboral. Um dos meus clientes era uma empresa de tecnologia que enfrentava um processo por discriminação. Durante uma reunião, um colega encontrou uma mensagem antiga no meu computador, uma foto de Sofia e eu no Festival de Sintra, abraçadas. Ele não disse nada na altura, mas usou a informação para pressionar-me a abandonar o caso. Se queres manter o emprego, cala-te sobre isto, ameaçou. Eu hesitei. Contar a Sofia significava arriscar que ela me pedisse para assumir publicamente o nosso relacionamento. Silenciar significava trair os meus princípios como advogada. Escolhi o silêncio e perdi o caso, e quase perdi Sofia. Tu estás a proteger-te a ti própria, não a nós, disse ela numa noite chuvosa no nosso lugar secreto junto ao Tejo. Os olhos dela brilhavam de mágoa. Eu jurei que era temporário. Mas o preço começou a pesar. A avó Teresa, que eu pensava ter esquecido tudo, telefonava-me todas as semanas com perguntas estranhas. Já arranjaste um rapaz decente? A pressão familiar aumentava. O meu pai, funcionário público reformado, falava abertamente de valores tradicionais à mesa. A minha mãe limitava-se a suspirar. Eu sentia-me presa entre 2 mundos. Então veio o acidente. Era uma sexta-feira de outono, eu e Sofia tínhamos decidido arriscar uma viagem curta até Cascais para celebrar o nosso 5º aniversário. O carro derrapou na A5 com a chuva forte. Acordámos no hospital de Santa Maria, eu com uma perna fraturada e Sofia com cortes profundos no braço. Quando os jornalistas locais souberam que 2 mulheres tinham sido trazidas juntas do acidente, o rumor espalhou-se como fogo. Um fotógrafo infiltrou-se no corredor e tirou uma imagem nossa de mãos dadas enquanto eu dormia. No dia seguinte, o título no jornal: Acidente misterioso envolve 2 mulheres em Cascais, amizade ou algo mais? O escritório suspendeu-me imediatamente. Imagem da empresa, disseram. A família de Sofia, mais liberal mas ainda assim católica praticante, exigiu explicações. O pai dela, pescador reformado do Porto, gritou ao telefone: se isto for verdade, nunca mais ponhas os pés aqui. Eu queria gritar a verdade ao mundo, mas Sofia, com o braço engessado, segurou-me a mão e sussurrou: não vale a pena perder tudo agora. Espera. Escolhi proteger-nos. Paguei o preço, perdi o emprego, a reputação e quase a confiança de Sofia. Mas a avó Teresa, estranhamente, não disse uma palavra sobre o acidente. Visitou-me no hospital com um bolo de arroz doce caseiro e apenas comentou: a vida cheia de curvas, neta. Algumas queimam, outras salvam.
Eu não percebi o significado na altura. Os meses seguintes foram um inferno de silêncio forçado. Eu trabalhava agora como freelancer, redigindo contratos à distância para evitar olhares. Sofia continuou na escola, mas os colegas murmuravam nas costas dela. Uma aluna publicou no Instagram uma foto nossa do hospital com a legenda "Professora Mendes tem segredos". A direção chamou-a para uma reunião disciplinar. É verdade? Perguntaram. Sofia negou categoricamente. Apenas amigas de longa data. Quando me contou isso à noite, pelo telefone, a voz dela tremia. Eu menti por ti, Ana. Mas não sei quanto tempo mais consigo. Eu sentia-me afundar. Todas as noites revia mentalmente as cartas queimadas pela avó. Se elas ainda existissem, talvez tivessem sido prova de que o nosso amor era real há anos. Em vez disso, restava apenas o medo. Decidi confrontar a avó. Fui à casa da Rua das Flores num sábado de manhã. Ela estava na cozinha a preparar caldo verde como sempre. Avó, por que queimaste tudo? Perguntei diretamente. Ela parou de mexer a panela e olhou-me nos olhos. Porque o mundo não estava pronto para ti, Ana. E tu também não estavas. Não era a resposta que eu esperava. Pensei que ela me odiava. Mas havia algo mais na voz dela, uma tristeza antiga. Antes que eu pudesse perguntar mais, o meu telemóvel tocou. Era o advogado do escritório antigo. Ana, tens uma queixa por difamação. O colega que te denunciou está a processar-te por conduta imprópria. O escândalo tinha evoluído para um processo judicial. Se perdesse, ficaria com o nome manchado para sempre no mundo do direito português. Sofia propôs que assumíssemos tudo publicamente. Vamos à televisão, contamos a nossa história. A lei protege-nos desde 2010. Mas eu via os riscos: perda total de clientes, rejeição familiar definitiva, talvez até violência online. Escolhi novamente o silêncio e contratei um advogado caro para negociar um acordo extrajudicial. Paguei 10.000 euros para que o caso desaparecesse. Sofia não falou comigo durante 2 semanas. Tu estás a escolher o medo, não a mim, disse ela finalmente, com lágrimas. A pressão mediática não parou. Um blog de fofocas publicou o meu nome ligado ao acidente. Advogada lésbica envolvida em escândalo de hospital. A minha mãe telefonou em pânico. A tua tia viu isto no Facebook. O que é isto, Ana? Eu menti. Disse que era tudo invenção. A avó Teresa, porém, apareceu em minha casa sem avisar. Eu li o artigo, disse ela calmamente. E sei que é verdade. Mas agora tens de decidir, continuas a esconder ou enfrentas o que eu queimei há anos. Aquela frase ficou-me gravada. A avó sabia desde sempre. Tinha queimado as cartas não por ódio, mas por proteção, ou assim dizia ela. Eu não sabia em quem confiar. O processo judicial arrastou-se por meses. Perdi 3 clientes importantes. Sofia, exausta, pediu um tempo. Preciso de respirar, Ana. Isto está a matar-nos às duas. O tempo que Sofia pediu transformou-se em 3 meses de silêncio doloroso. Eu mergulhei no trabalho freelance, aceitando casos pequenos para pagar as contas. Mas o vazio era insuportável. Todas as noites passava pelo nosso café favorito em Alfama e recordava as risadas dela. Uma noite, decidi ir ao Porto. Bati à porta do apartamento dela às 11 da noite. Quando Sofia abriu, vi nos olhos dela o mesmo cansaço que eu sentia. Entra, disse apenas. Conversámos até de madrugada. Ela contou-me que a escola tinha transferido para outro turno para evitar rumores. O pai dela tinha parado de falar com ela. Eu quase desisti de nós, confessou. Eu jurei que mudaria. Vamos assumir tudo. Juntas. Mas no dia seguinte, quando tentei marcar uma entrevista num jornal local, recebi uma chamada da avó. Ana, não faças isso. O teu avô morreu por causa de um escândalo parecido na família dele.
Não repitas a história. Descobri então um segredo maior. O meu avô tinha tido um amor proibido com um homem nos anos 60. A família escondeu tudo. A avó queimara não só as minhas cartas, mas também as dele. O protegiu até ao fim, disse ela ao telefone. Agora protejo-te a ti. Aquela revelação abalou-me. O meu medo era herdado. Enquanto isso, o processo judicial entrou na fase final. O juiz marcou a audiência para dezembro. A imprensa voltou a rondar. Um repórter da SIC esperou-me à porta do tribunal. Menina Silva, confirma que vive um relacionamento com a professora Sofia Mendes? Eu hesitei. Sofia estava ao meu lado, invisível para as câmaras, mas segurando a minha mão por baixo da mala. Escolhi a coragem desta vez. Sim, confirmo. E não tenho vergonha. O escândalo explodiu. No dia seguinte, o título era Advogada assume relacionamento lésbico em tribunal. O meu pai deixou de atender as minhas chamadas. A mãe chorou ao telefone. Como vamos explicar isto à família? Mas Sofia apertou-me contra o peito e disse, finalmente respiramos. A avó Teresa, contra todas as expectativas, apareceu no meu apartamento uma semana depois com uma mala pequena. Vim ficar uns dias, anunciou. E trouxe os papéis do notário. Eu não me percebi. Ela sentou-se à mesa da cozinha e tirou um envelope. Quero que redijas o meu testamento, Ana. Quero deixar a casa da Rua das Flores e todas as poupanças à minha nora. À Sofia. Fiquei sem palavras. A avó Teresa, que tinha queimado todas as provas do meu amor, agora chamava Sofia de nora como se fosse a coisa mais natural do mundo. Avó, porquê agora? Perguntei com a voz embargada. Ela sorriu pela primeira vez em anos. Porque vi o que o silêncio fez ao teu avô. E vi o que a coragem está a fazer a ti. Não quero morrer com mais segredos na família. Mas o caminho até ali não foi fácil. Depois da audiência, o escritório antigo ofereceu-me o emprego de volta, com um pedido de desculpas público. Recusei. Abri o meu próprio gabinete em Lisboa, especializado em direitos LGBT. Os primeiros meses foram duros, ameaças online, clientes que cancelavam ao ver o meu nome associado ao escândalo. Sofia enfrentou o mesmo na escola. Uma petição de pais exigiu a demissão dela. Por causa do exemplo que dá às crianças, diziam. Decidimos enfrentar juntas. Organizamos uma conferência de imprensa no nosso novo gabinete. Sofia falou primeiro, o amor não é exemplo mau. O medo é. Eu completei, e a minha avó, que um dia queimou as nossas cartas, hoje é a nossa maior aliada. A avó Teresa assistiu da primeira fila, orgulhosa. A notícia correu o país. Alguns jornais elogiaram a mudança geracional. Outros criticaram a agenda woke. Recebemos mensagens de apoio de todo Portugal e também insultos. A crise seguinte foi financeira. O meu pai cortou a mesada que me dava desde a universidade. Enquanto viveres assim, não conto contigo, escreveu no e-mail frio. Sofia perdeu horas letivas. Vivemos 6 meses com o mínimo. Mas o amor, agora livre, tornou-se mais forte. Passávamos fins de semana em Sintra, caminhando de mãos dadas sem medo. A avó Teresa mudara-se temporariamente para o nosso apartamento. Cozinhava caldo verde e contava histórias do avô. Ele teria gostado de ti, Sofia, dizia ela. O processo judicial terminou com vitória. O colega foi condenado por difamação. Recebi uma indemnização que usei para expandir o gabinete. Mas o preço emocional foi alto. A minha mãe, dividida, telefonava chorando. Eu aceito, filha, mas o teu pai, eu respondia sempre. O tempo cura, mãe. Como curou a avó. Então chegou o diagnóstico. A avó Teresa tinha um cancro no pulmão em fase avançada. Os médicos deram-lhe 6 meses. Foi quando ela me pediu oficialmente para redigir o testamento. Sentámo-nos na sala de estar, com Sofia ao lado. Quero que a casa vá para Sofia.
Ela é a filha que nunca tive, declarou. E tu, Ana, ficas com as poupanças. Mas só se prometeres nunca mais esconderes quem és. Assinei o documento com lágrimas. Mas a família toda, tios, primos, soube do testamento e explodiu. Uma estranha vai ficar com a casa da família, gritavam ao telefone. Um tio ameaçou contestar judicialmente. Isto é manipulação da neta lésbica, disseram. O escândalo reacendeu-se. O processo de impugnação do testamento começou 2 semanas depois. O tio António contratou o melhor advogado de Lisboa e alegou incapacidade mental da avó. Os jornais voltaram a rondar, disputa familiar por herança revela segredo lésbico da neta. Eu sentia o déjà vu. Desta vez, porém, não hesitei. Contratei a melhor equipa e preparei-me para lutar. Sofia, agora minha noiva oficial, tínhamos casado discretamente no Porto 3 meses antes, segurava-me a mão em todas as reuniões. Juntas, Ana. Como sempre devíamos ter estado. A avó Teresa enfraquecia dia a dia, mas a mente permanecia lúcida. Depes por vídeo, eu sei exatamente o que faço. Sofia é a minha nora e merece tudo. As palavras dela, gravadas, comoveram o juiz. Mas o tio não desistia. Ofereceu-me um acordo, deixa a casa e eu retiro a queixa. Ninguém precisa de saber mais nada. Eu recusei. O silêncio já custou demasiado à nossa família. Enquanto o julgamento decorria, a saúde da avó deteriorou-se rapidamente. Passávamos noites no Hospital de Santa Maria, o mesmo onde tudo começara com o acidente. Sofia lia-lhe poemas de Pessoa. Eu segurava-lhe a mão. Numa noite fria de janeiro, ela chamou-me perto. Ana, perdoa-me por ter queimado aquelas cartas. Eu tinha medo. Mas tu mostraste-me que o medo perde sempre. Morreu 2 semanas depois, com Sofia e eu ao lado. O funeral foi pequeno, mas tenso. A família inteira estava presente, lançando olhares acusadores. No dia seguinte, o juiz decidiu a nosso favor. A casa da Rua das Flores era oficialmente de Sofia. O tio António ameaçou recorrer, mas desistiu quando a imprensa publicou a história completa. A avó conservadora deixa herança à nora lésbica da neta, o último ato de amor. A vitória trouxe alívio, mas também cicatrizes. A minha mãe, finalmente, apareceu em nossa casa com um ramo de flores. Desculpa o tempo perdido, disse ela, abraçando Sofia pela primeira vez. O meu pai ainda não falava conosco, mas enviou uma mensagem, talvez um dia. Hoje, 3 anos depois, vivo com Sofia na casa da Rua das Flores. Reformámo-la juntas, pintámos as paredes de branco, colocámos fotos nossas por todo lado. O meu gabinete de advocacia prospera, defendendo casais como nós. Sofia voltou a dar aulas, agora numa escola privada que valoriza a diversidade. A avó Teresa deixou-nos não só a casa, mas uma lição: o preço do silêncio é a solidão, o preço da coragem é a liberdade. Às vezes, quando acende a lareira no inverno, imagino as cartas arderem novamente. Mas agora sorrio. Porque o fogo que destruiu o papel não destruiu o amor. Pelo contrário, preparou o terreno para algo mais forte. A avó mudou de ideia não por milagre, mas porque viu o nosso sofrimento real, o acidente, o tribunal, as lágrimas, as noites sem dormir. E decidiu que o legado dela não seria medo, mas aceitação. Sentada aqui, com Sofia a preparar o chá na cozinha, pergunto-me se valeu a pena cada escolha difícil. Sim, valeu. Porque hoje podemos andar de mãos dadas na Rua das Flores sem olhar para trás. E tu, leitor? Achas que o silêncio protege mais do que a coragem, ou que a coragem, mesmo com o seu preço elevado, é sempre o único caminho para uma vida verdadeira? Verdadeiro ou falso?